Olá pessoal, então vamos fazer aqui nossas questões envolvendo transformações gasosas e coloquei também questões extras, ok? Então vamos lá, questão número 1. Certa massa de gás ideal exerce pressão de 1,5 atm, então aqui é a nossa pressão número 1, e ocupa volume de 5 litros, então aqui o nosso volume 1. Se o gás sofrer uma expansão isotérmica, ou seja, temperatura constante, até ocupar um volume de 15 litros, nosso volume 2, pergunta é, qual será a nova pressão, né? Ou seja, a minha pressão P2. Então, como nós temos aí uma transformação isotérmica, então sabemos que na transformação isotérmica temos essa seguinte situação, né? Pressão 1 vezes o volume 1 igual a pressão 2 vezes o volume 2. Substituindo aqui agora, teremos a seguinte situação. Pressão 1, 1,5. Volume 1, 5. Pressão 2 é o que nós queremos descobrir. Volume 2 igual a 15. Então vai ficar assim. 1,5 vezes 5 é igual a 7,5, viu? Então, igual a P2, né, vezes 15. Então, pessoal, P2 vezes 15 é a mesma coisa que 15 vezes P2, né? Que é igual a 7,5. Então, P2 vai ser 7,5 dividido por 15. Se vocês observarem, 7,5 é a metade de 15. Então, P2 é igual a 0,5, olha a unidade, atm, né? Então, essa é a nossa resposta da primeira questão. Ok? Observem aí, pessoal, que o volume aumentou, só que a pressão diminuiu, né? Então, quer dizer o quê? São grandezas inversamente proporcionais, né? O volume aumentou e a pressão diminuiu. Okay? Questão número 2. O gráfico mostrado a seguir representa uma transformação onde certa quantidade de gás é apresentada com pressão constante, ou seja, temos uma transformação isobárica. Determine a temperatura TA. Então, pessoal, na transformação isobárica temos essa relação, volume 1 sobre a temperatura 1 igual a volume 2 sobre a temperatura 2. Vamos fazer agora as devidas substituições. Aqui você pode definir. Vou definir aqui como sendo o meu volume 1 e o 60 como sendo o meu volume 2. O TA, né, vai ser minha temperatura 1 e o 450 minha temperatura 2, tá certo? Então, como é que vai ficar? 40 sobre T1 é igual o volume 2, que é 60, sobre T2, que é 450. Lembrando que já está em Kelvin. Okay? Fazendo o produto do meio pelos extremos, teremos 60T1 igual a 40 vezes 450. Então, T1 é igual a 40 vezes 450 dividido por 60. Pessoal, então aqui a gente vai simplesmente simplificar. Eu vou cortar aqui o zero do 450 com o zero aqui do 60. Certo? Bom, o 40 e o 6 dá para me dividir por 2. Então, 40 dividido por 2 é 30. Desculpa, 20, né? E 6 dividido por 2 é 3. Beleza. Então, ficou assim, P1 igual a 20 vezes 450, vezes 45, né? Dividido por 3. O 45 e o 3 também dá para simplificar, dá para dividir por 3, que vai ficar 15, que eu vou cancelar, então vai ficar 15. Então vai sobrar o que, pessoal? T1
é igual a 20 vezes 15. T1, né, que é o mesmo TA, 20 vezes 15, 300 Kelvin. Pronto. Então, essa temperatura TA vai ser igual a 300 Kelvin. Ou seja, ó, observem que a pressão não. Se a temperatura diminuir, o volume diminui. Se o volume diminui, a temperatura diminui. Ou seja, grandezas diretamente proporcionais. Vamos lá para a nossa questão de número 3. Uma dada massa de gás sofre uma expansão, permanecendo constante sua pressão. Pessoal, se a pressão permanece constante, temos aí uma transformação do tipo isobárica, tá certo? Então aí no caso nós temos aí uma transformação isobárica. Questão de número 4. A temperatura de uma certa quantidade de gás ideal, a pressão de 1 atm cai de 400 para 320 Kelvin. Se o volume permaneceu constante, a nova pressão é... Lembrando que volume constante é uma transformação do tipo isocórica, tá certo? Então vou botar aqui, ó, isocórica. E esse isocórico aqui, pessoal, que é de volume constante, ó, pode aparecer também isométrica, como também isovolumétrica, tá certo? Então, nos três casos aí, quer dizer o quê? Volume constante. Se o volume é constante, a nossa fórmula vai ficar da seguinte maneira, ó. Pressão 1 sobre a temperatura 1 igual a pressão 2 sobre a temperatura 2. Quem é a nossa pressão 1? Vou botar aqui, ó, 1 atm. Então vamos botar aqui 1. Temperatura 1, 400 Kelvin. Igual pressão 2, que é o que nós queremos descobrir, sobre a temperatura 2, que é de 320 Kelvin. Fazendo o produto do meio pelos extremos, vamos ter a seguinte situação. 400 P2 é igual a 320 vezes 1. Então, P2 vai ser igual a 320, né? 320 vezes 1, sobre 400. Então, aqui a gente vai simplificar. Então, vamos ver aqui como vai ficar. Posso cortar o zero do 320 com o zero do 400. 32 sobre 40, eu vou dividir os 2 por 8. Vou dividir os 2 por 8. Então, ao dividir por 8, vai ficar assim, ó, 32 dividido por 8, 4. 40 dividido por 8, 5. E 4 sobre 5 é a mesma coisa que 0,8 atm, certo? Então, o gabarito, letra A. Ok? Vamos aqui para a nossa próxima questão. 15 litros de uma determinada massa encontram-se a uma pressão de 8 atm e a temperatura de 30 graus Celsius. Ao sofrer uma expansão isotérmica, seu volume passa para 20 litros. Qual será a nova pressão? Pessoal, então, ó, como é uma transformação isotérmica, quer dizer o quê? Que a temperatura permanece constante. Então, nesse caso, ó, não é necessário você querer transformar isso aqui para Kelvin, tá certo? Por quê? Porque a gente não vai utilizar na questão, já que a temperatura permanece constante. Então, vai ficar assim a nossa fórmula. Pressão 1 vezes o volume 1. Opa. Igual a pressão 2 vezes o volume 2. Certo? Então, vamos lá. Ó. 15 litros é o volume 1. Então, vamos botar aqui. Ó, 15 litros, volume 1.
pressão de 8 atm. Então 8 atm é a minha pressão 1. Pronto, está aí. 8 vezes 15, né? Igual, pressão 2 é o que nós queremos descobrir, e o volume 2, que é igual a 20. Então vai ficar assim, ó, 20 P2 é igual a 8 vezes 15. Então P2 é igual a 8 vezes 15 dividido por 20. Pessoal, nesse caso aí vocês podem simplesmente simplificar agora, ó. Eu vou dividir aqui por 5. Ó, vou dividir o 15 e o 20 por 5. 15 dividido por 5 é 3. 20 dividido por 5 é 4. Certo? Então vai ficar assim, ó, P2 é igual a 8 vezes 3 dividido por 4. 8 vezes 3 é 24, né? E dividido por 4, que é igual a 6 atm. Pronto. Então aqui a nossa resposta vai ficar igual a 6 atm, beleza? Então aqui, gabarito aqui, letra B, tá certo? Então de novo observem, ó, o volume aumentou, pressão diminuiu, né? Número 6 aí, uma questão extra. O diagrama representa 3 isotermos. Lembrando, isotermo indica temperatura constante. Quer dizer o quê? Ó? Se bem aqui, só um exemplo, viu? Se bem aqui a temperatura for 150 graus Celsius, em qualquer ponto aqui, ó, em qualquer ponto nessa mesma isoterma, ó, a temperatura vai continuar sendo a mesma. Tá certo? Então não esqueçam. Em qualquer ponto, na mesma isoterma, a temperatura é a mesma. Ok? Então, deixa eu apagar aqui para a gente continuar a nossa questão. Então, ó, representa 3 isotermos, T1, T2 e T3, referentes a uma amostra de gás perfeito. A respeito dos valores das temperaturas, pode-se afirmar que, pessoal, quando vocês tiverem mais de uma isoterma, no gráfico pressão, em função do volume, essa hipérbole aqui, ó, que está mais externa, que no caso aqui é o T3, indica que ela vai ter uma maior temperatura em relação a T2 e a T1, tá certo? Então, ó, quem estiver mais externo vai ter uma temperatura maior. Então, por exemplo, se aqui fosse 300 Kelvin, então aqui, ó, tem que ser um valor menor do que 300. Então, eu vou botar aqui, digamos, 200 Kelvin. E essa outra isoterma T1 tem que ser um valor também menor do que 200. Ou seja, 100. Certo? 100 Kelvin. Então, ó, quem está externo vai ter uma temperatura maior. Tá certo? Então, nesse caso, ó, a gente já elimina a letra A. Está dizendo que as três vão ser iguais. B. T1 menor que T2 menor que T3. É a nossa alternativa. Ó. Essa temperatura aqui vai ser menor. T1 menor que T2 menor que T3. Tá certo? Pessoal, então aqui a gente finaliza a primeira parte. Já já a gente continua com a nossa segunda parte. Então, um grande abraço e até a próxima.